Boa noite. Estou vendo aqui que o pessoal está começando a entrar e a sair, né? Entra e sai aqui na nossa aula virtual. E hoje, especificamente nessa aula, nós vamos dar uma continuação, né, sobre o que a gente começou ontem na aula sobre teoria geral das provas, para falar um pouco sobre um ponto específico que seria a questão do objeto da prova, né? Na teoria geral, a gente tem que entender um pouco sobre a questão das provas. Eu não vejo como não abordar um pouco esse tema, esse assunto dentro da teoria geral do processo. Vocês, obviamente, vão ver isso no processo civil, né? No momento oportuno, vocês vão ver prova, tipo de prova por prova, né? Lembrando que existe aquele princípio da tipicidade da prova, né? Não são só essas provas que estão no Código de Processo Civil que podem ser utilizadas como meio de prova, desde que sejam legalmente previstos, né? Meios legais e moralmente legítimos. Se forem moralmente legítimos, pode ser utilizado, né? Mas, enfim, né, essa dicotomia aí que existe entre Constituição Federal e Código de Processo Civil, ele é bem evidente, né? Todas as normas infraconstitucionais devem respeitar as regras e os princípios que estão presentes na Constituição Federal e muitas regras sobre prova, né? Sobre provas no processo, estão inseridas dentro da Constituição Federal. Uma delas, inclusive, é a questão da inadmissibilidade da prova ilícita. Então, não discorrendo sobre um pouco, não discorrendo sobre a prova ilícita em si, né, porque ela é bem, assim, falar sobre prova ilícita, ela é bem extensa, né, que seria a prova ilícita, gravação clandestina, escuta telefônica, essas coisas. A gente vai só simplesmente generalizar aqui e dizer que as provas ilícitas elas não podem ser utilizadas dentro do processo, tá bom? E isso já seria uma limitação, inclusive, essa questão da utilização dos meios de prova, né? Existem várias fontes de prova, você pode fazer uma prova de várias maneiras, né? Mas nem todas as provas podem ser admitidas no processo, né? Existem algumas limitações que são colocadas lá, por exemplo, o número de testemunhas por cada fato, né, a ser provado. Não pode passar de 3. Se colocar 5, ele vai ter que retirar. Então, essa prova, ela acaba tendo que ser limitada, né, pelo juiz. E é justamente sobre isso que a gente tem que falar um pouco agora, né, que seria a questão do objeto da prova. O objeto da prova, ele assim, você, no primeiro momento, você pode compreender que o objeto da prova são os fatos, né? Então, quando você fala de fato, você imagina logo que o que tem que ser provado no processo é o fato que é colocado pelo autor e que constitui o seu direito, né? Ou então os fatos modificativos, extintivos, que são alegados pelo réu para impedir o direito do autor. Então, os fatos, nesse momento, genericamente, seriam, né, no primeiro momento, o objeto da prova. Porém, a gente tem que observar com muita cautela isso, porque não são todos os fatos, né, que são objeto da prova. O que é objeto da prova realmente são os fatos relevantes para o processo. Se não for relevante, o juiz indefere. Como também os fatos controvertidos. São aqueles fatos que existe uma controvérsia, uma lide. O autor diz que o fato ocorreu de uma forma e o réu diz que foi de outra forma, ou então diz que não ocorreu. Então, isso torna o fato controvertido. É diferente do incontroverso, que a gente vai ver já já, inclusive, que é um fato que também não precisa ser provado. Existem alguns fatos que não precisam ser provados. Então, o objeto da prova, se vocês forem observar o que consta no artigo 370 do Código de Processo Civil, diz o seguinte, que caberá ao juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. No parágrafo único, ele complementa, dizendo que o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, provar fatos que só vão protelar o andamento do processo não tem nenhum tipo de sentido. Vou voltar um pouquinho, só para a gente entender como é que funciona, né? Assim, a questão da prova dentro do processo.
Lembrando, a gente já falou de jurisdição, falou de ação, estamos falando de processo e estamos falando da teoria geral das provas. Quando a gente fala de processo, é o meio, é o instrumento de solução de conflitos. Então, o processo é o conjunto, né, assim, é o mecanismo que se utilizam os jurisdicionados, nós todos, né, como mecanismo, como instrumento para solucionar o conflito de interesse, que é posto em juízo. Então, o processo ele segue uma sequência de atos que formam o procedimento. Então, existem as fases do procedimento. Fase postulatória, que é quando o juiz, quando as partes fazem os pedidos, né, alegam os fatos, alegam o direito e fazem os pedidos. Então, essa é a chamada fase postulatória, em resumo. Isso vocês têm que entender bem uma sequência, um diagrama sequenciado de atos, né? Fase postulatória, competição inicial, contestação, sendo que nessa fase postulatória, né, existe aí uma fase de tentativa de conciliação, de mediação, que tem hoje no rito ordinário do procedimento, existe uma audiência inicial, preliminar, né, para tentativa de conciliação ou mediação, e com isso conseguir um acordo, tentar um acordo entre as partes, para em seguida vir resposta, réplica e aí finalizar a fase postulatória, para depois passar para uma fase de saneamento do processo, onde o juiz ele vai sanear, ele vai regularizar o processo, ele vai mandar que se corrijam algumas falhas processuais que porventura existam no processo por conta de algum erro, né? Uma petição inicial ficou faltando algum elemento essencial para a petição, um documento indispensável não foi juntado, falta algum tipo de pressuposto processual que tem que ser preenchido, né? Enfim, de modo que ele vai tentar corrigir essas pequenas falhas para não passar para a fase seguinte, né? Que seria a terceira fase, que seria a instrutória. É na fase instrutória que as provas são produzidas. É quando o juiz inicia basicamente com a determinação com o despacho saneador, com o despacho que saneia o processo, ele inicia a fase postulatória, onde ele vai deferir as provas, ele vai admitir as provas requeridas pelas partes envolvidas, porque os requerimentos das provas são feitas na petição inicial e na contestação. O pedido da prova tem que ser feito de imediato na fase postulatória, ele não vai não pedir depois, né? Ele pode até requerer alguns, mas aí cabe ao juiz entender se é pertinente aquela prova para o processo, e tem que ser pro processo, né? Então, o juiz, nesse momento do saneamento, ele pode, inclusive, determinar provas de ofício, né? Ele pode fazer isso. Não seria nem ativismo judicial, mas ele tem uma participação ativa, né, na produção da prova, sempre, obviamente, deixando as partes, porque aqui a gente vê, principalmente no processo civil, né, as partes hoje é quem conduzem, inclusive, a questão da produção da prova, o juiz acompanha, porque ele vai receber a prova, né? Então, para inclusive, não ferir aí a questão daquele princípio da imparcialidade do juiz, ele pode pedir uma prova, né, sendo parcial, né, sendo tendencioso, né? Isso pode acontecer. Para não ferir isso, muitas vezes existem algumas circunstâncias que levam, inclusive, ao juiz não determinar uma prova para não gerar uma parcialidade, melhor dizendo. Mas, voltando aqui à questão da fase instrutória, então o juiz determina as provas, admite as provas que foram requeridas pelas partes lá na petição inicial e na resposta do réu, na contestação, e aí ele já inicia a instrução, ele marca uma perícia, ele determina uma inspeção judicial, ele determina a inquirição de testemunhos, o depoimento pessoal das partes, enfim, ele determina a realização das provas nessa fase. Encerrada a fase probatória, passa-se para a fase de julgamento, que é quando o juiz vai sentenciar o processo com base nas provas que estão juntadas nos autos. O processo ele é muito formal, não existe informalidade no processo. Então, tudo tem que ser formal. E vocês, como futuros advogados, futuros operadores do direito, realmente, se forem advogar, né, vocês não vão querer perder dinheiro, né? Vocês estão trabalhando com processo, sendo que não é brincadeira. Então, vocês estão respondendo em nome de uma parte, né? Estão defendendo o direito da parte, né? Fazendo o seu mistério, o seu serviço.
Então, isso tudo envolve questão financeira, vocês não podem. Exatamente, tudo é dinheiro. Então, vocês não podem vacilar porque vocês estão trabalhando com base principalmente na reputação de vocês. Então, os bons advogados, eles não perdem prazo. Os bons advogados, eles se preocupam em acompanhar o diário, que inclusive tem mecanismo de acompanhação do diário oficial, ou o diário da justiça, para você não perder prazo, né? Então, isso tudo, vocês quando estiverem advogando, vocês têm que ficar atentos quanto a isso, né? Vocês têm que ter um corpo assim, tem que ter uma equipe, né? Lógico, para poder dar um apoio. Se vocês, no início, claro, vocês vão advogar sozinhos ali, né? Batalhar, mas o que envolve a questão toda é você ser o responsável, né? Pelo que você está fazendo. Então, produzir uma prova é muito importante para o processo. Às vezes, um fato ele precisa ser provado com a inquirição de uma testemunha, com uma perícia, e isso não pode deixar, vocês não podem deixar passar, porque assim, o juiz muitas vezes não vai determinar de ofício, né? Justamente por conta da formalidade do processo. O direito é disponível. Se a parte não pediu, vai ser o juiz que vai mandar fazer? Não. Entendeu? Então, as partes devem ser realmente bem ativas nesse processo, no processo. Né? Devem requerer, devem pedir, e cabe ao juiz analisar se é pertinente ou não a realização daquela prova, né? Se é relevante para o processo. Sob pena se ele entender que, não é que é impertinente ou então não é relevante, ele simplesmente indefere. Né? Se for diligência inútil, que não vai acrescentar nada, eles indeferem. Né? Mas vocês estão mexendo com a vida de outras pessoas. Então, pensem nisso, né? Tem que pensar por esse lado. Tá bom? Então, o objeto da prova leva em consideração fatos relevantes e pertinentes e controvertidos. Né? Aqueles fatos que existe realmente uma incongruência. O autor diz uma coisa e o réu diz outra. Né? Lembrando que lá na fase postulatória, quando o réu contesta a ação, quando ele apresenta a resposta, ele tem que impugnar especificamente todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de revelia. Então, não esqueçam, revelia. Se o autor não, se o réu não contestar a ação, os fatos que foram, pode ocorrer a revelia. E o que é que gera, quais são os efeitos da revelia? O que é revelia dentro do processo? É assim, um ônus processual que a parte vai ter, né, caso não venha a contestar a ação, caso não venha a apresentar resposta, né? E quando o processo é formal, como o processo é bem formal, e quando o direito é disponível, os fatos passam a ser, inclusive, confessados quando existe uma revelia. Então, um dos efeitos da revelia é a confissão. Não é uma confissão expressa, mas é uma confissão chamada de ficta. É uma confissão que o réu, ele dá essa confissão fictamente. Por quê? Porque ele não contestou a ação. Simplesmente. Então, a confissão, inclusive, se vocês observarem no Código de Processo Civil, é um meio de prova. É um meio de prova. A confissão é um meio de prova. Inclusive, pode ser. Aqui a confissão, obviamente, ele se refere mais à confissão judicial, mas e a extrajudicial, ou seja, aquela confissão mesmo expressa, né, que consta no processo. É quando a parte realmente admite o fato que ocorreu, né, o fato contrário ao seu interesse favorável do seu adversário. Então, esse fato, quando é confessado pelo réu e contraria seu interesse, isso é a confissão. Mas a confissão ficta é quando ele não. É um efeito da revelia que ocorre quando ele não apresenta a resposta. Então, já gera uma prova. Aí, muitas vezes, por conta dessa disponibilidade da natureza da ação, do direito material, que é por informação de cobrança. Vou cobrar por conta que o cidadão está me devendo e eu cobro se eu quiser, né? Então, é um direito disponível, eu posso dispor ou não, né? Então, nessa hipótese, se o réu eventualmente não responder à ação, ocorre a confissão e o autor tem por provado o seu fato, né? O débito. Tem provado o débito. Vai provar mais o quê? Nada. Daí a gente pega até um gancho para falar sobre a questão da prova do direito. Existe prova do direito, da lei, você precisa provar a lei, né? Bom, as leis, você precisa provar que a Constituição Federal existe? Não, né? Que um Código de Processo Civil existe, que um Código Civil existe, que uma lei esparsa que trata sobre um tema específico de direito material existe? Não. Essas leis nacionais, leis federais, elas não precisam ser provadas. Porém, as leis que são municipais, que são estaduais, essas leis, elas precisam ser provadas. Muitas vezes é uma lei
que de um município ao lado que não está lá no Floriano, e Nazaré do Piauí tem uma lei lá que ele quer aplicar e o juiz não conhece essa lei. Então, a parte tem que juntar cópia da lei. Inclusive, tem um artigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é o artigo, é o 376. A parte que é alegar direito municipal, estadual, estrangeiro também, e consuetudinário para avaliar o teor e a vigência se assim o determinar o juiz. Então, é uma prova que cabe ao juiz entender se é relevante, assim, se é necessário ou não, né? Nem que é relevante, é necessário juntar. Se o juiz conhecer, não precisa juntar. Mas se ele dizer, não, a parte autora, ou parte junte a lei municipal referida na contestação, a lei tal, a lei estadual tal, a lei do país tal, que foi alegada no processo, tem que juntar. E o consuetudinário, na verdade, é um direito consuetudinário. O direito consuetudinário, vocês devem ter visto isso lá na teoria geral, aliás, na tradução ao estudo do direito, o direito consuetudinário é aquela lei, na verdade, o direito que é baseado nos costumes. Então, provar o costume vai caber à parte. Muitas vezes o costume já é notório, né? A questão do costume pode ser um fato notório. Aí a gente já vê que tem outro fato, né? Que na verdade não é um fato relevante, porque é fato notório, então não precisa ser provado. Aí a gente vai para onde? Bem aqui, no 374 do Código de Processo Civil, que diz que não dependem de prova, ou seja, não precisa provar. Os fatos notórios. Bom, fato notório o que é? Aqueles fatos que são comuns na comunidade, que são evidentes no seio da sociedade local, né? Você não precisa provar, por exemplo, um feriado municipal, né? Não tem porquê. Ou então, o fato de qual é o dia da feira de Floriano, ou então no município menor. Existe um dia específico para a feira, né? Aquele aglomerado de pessoas, tudo isso aí é fato notório, não precisa ser provado. O juiz já sabe, inclusive, dessas circunstâncias. Eventualmente, né, quando é de outro município, aí não, precisa provar. Tá bom? Então, sobre o objeto da prova, a gente tem que martelar bem, são os fatos relevantes e controvertidos, tá certo? Se não for relevante, se não for controvertido, a gente não precisa nem provar. Aí daí a gente já passa para o artigo 374 para falar um pouco mais sobre essa questão dos fatos que não dependem de prova, ou seja, nem todo fato que é alegado no processo precisa ser provado. O primeiro deles é esse que eu acabei de falar, né? Que seria a questão do fato notório, do fato notório. Fato notório, que é aquele fato de conhecimento geral, né? Perceptível por qualquer pessoa, de mediano entendimento, enfim, e que está dentro aí da comunidade local, assim, da questão do conhecimento perceptível por uma pessoa, mas dentro daquela comunidade, daquela sociedade. Então, esse é o primeiro fato que o artigo 374 traz como não, que não dependesse da produção de nenhuma prova, né? O segundo seria os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. O que é o fato confessado? É aquele fato que, conforme o que eu já falei aqui sobre a questão da confissão, é aquele que contraria o interesse da parte, mas ele confessa realmente que ocorreu, né? Então, o fato confessado, ele ocorre dessa forma. Ele admite a verdade, né? A parte que confessa admite a verdade, né? De fato contrário ao seu interesse e favorável ao fato contrário. Então, se a parte na contestação, ele confessa, não, o fato ocorreu, realmente, né? À noite. Não, foi à noite. Mas ele não disse como foi, não. Especificamente ele disse que foi à noite, né? E o réu disse que realmente foi à noite, o fato está confessado, né? Isso pode até gerar uma consequência para ele lá na frente, no momento do julgamento. Estou dando aqui um exemplo bem simples, mas mais ou menos por aí. Para vocês entenderem posteriormente que existe a questão do fato incontroverso. Porque, assim, essa questão da confissão, como eu falei, existe a confissão como meio de prova, né? A confissão expressa, que é essa que o réu,
né? Ele confessa o fato, né, como verdadeiro, e a confissão ficta, que é aquela que é gerada em decorrência da revelia. E existe os fatos admitidos no processo como incontroversos. Quando você admite um fato como incontroverso, existe aqui assim, um liame muito tênue para diferenciar o fato confessado do fato incontroverso. Porque quando o fato é confessado, ele passa a ser incontroverso, certo? Quando ele passa a ser incontroverso. Mas assim, aqui é a relação do fato confessado. Quando ele é incontroverso, ele pode, né, levar a essa pequena confusão aqui. Então, a doutrina, ela especifica que o fato incontroverso seria justamente a confissão ficta, quando a parte não contesta, né, a ação e existe uma confissão ficta, no caso aí seria realmente o fato incontroverso, né, fato controverso, ou seja, que não houve defesa, que não houve impugnação da parte, aí houve a confissão, né? E a primeira, que no caso seria do inciso 2, seria o confessado expressamente, a confissão expressa, né? Então, o fato em controvérsia giraria em torno disso, né? A doutrina também costuma trazer a questão do exemplo do o fato em controvérsia não precisa mais ser provado, claro, né, e que gera uma consequência jurídica. Quando ele diz que, por exemplo, o autor da ação cobra R$ 100 e o réu alega que só deve 50. Esse fato passa a ser incontroverso. Isso é incontroverso ou é confessado? Né? Então, é um fato que fica confuso essa questão do direito. Não, porque assim, nós estamos falando de fato, e não do direito, e não do pedido em si. Entendeu? Então, o fato incontroverso, dentro desse artigo aqui, seria o fato que não foi contestado, que não foi impugnado pelo réu. Ele passa a ser incontroverso. A doutrina, grande doutrina, fala dessa forma. E, por fim, em cujo favor milita a presunção legal da existência ou da veracidade. Seria o último exemplo aqui, relacionado aqui aos fatos que não dependem de prova. Bom, a presunção legal, a lei já diz que houve o fato, então não precisa realmente provar. A presunção é legal, tá bom? Eu coloquei mais para falar. Muito bem, então sobre o objeto da prova, das provas no processo, a gente tem que compreender que nem todo fato, né, precisa ser provado nos autos. Nem todo fato. Né? E a fonte da prova difere-se do meio de prova. Né? Existem várias fontes. Por exemplo, a gravação clandestina ela pode ser utilizada. Não, por quê? É uma fonte de prova. Mas pode ser utilizada. É meio de prova? Não. Por quê? Porque é inadmissível as provas ilícitas. Então, os fatos que podem ser provados no processo, que devem ser provados, são apenas os relevantes e os controvertidos. Então, os fatos devem ser pertinentes para que dê uma solução para a causa, tá certo? E existem esses fatos que não dependem de prova, como os notórios, os afirmados pela parte, confessados pela parte contrária, os admitidos no processo como incontroversos e aqueles que em cujo favor milita a presunção legal de existência e de veracidade. Certo. Recebendo o WhatsApp aqui de vocês. Bom, vocês têm alguma sugestão? Pode colocar aqui no, no chat. Alguma sugestão para a próxima live? Que eu vou fazer uma live. Não sou YouTube, não. YouTuber. Não, mas a gente se arrisca, né? Foi divertido fazer a live ontem. Foi boa. Bacana.
espero que tenham gostado também. Não estava ativada a questão dos comentários. Vacilei, né? Na hora que... Professor, Opa! Tô vendo. Laiane aqui. Quando é que uma prova por meio de comunicação digital, como por exemplo o WhatsApp ou alguma coisa do tipo, mensagem, ela pode ser lista? Bom, esse tipo de fato que ocorre em WhatsApp, que ocorre em Facebook, em Instagram, em redes sociais como um todo, né? Ou por meio de comunicação digital, o que está acontecendo? Como é que hoje é feita a prova desses fatos? Hoje se utiliza, com o novo Código de Processo Civil, foi acrescentada a ata notarial como o meio de prova para se provar justamente esses fatos. E o que é a ata notarial? A ata notarial é um ato feito pelo registro, né, por um tabelião, por um cartório, né, que ele vai atestar, ele vai certificar a existência daquilo. Ele vai certificar que viu. Ele não está dizendo que seja verdadeiro o que está lá. Ele não vai emitir juízo de valor ao fazer a ata notarial, mas ele vai dizer que o que consta, por exemplo, nas mensagens de texto do WhatsApp. Então, está até inclusive aqui aberto aqui, ata notarial, o artigo 384 do Código de Processo Civil. Se você puder dar uma olhadinha, é assim, ó, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Ou seja, é possível que ele conste na ata notarial, que ele registre via ata notarial, por exemplo, o que foi dito dentro de uma mensagem de WhatsApp, né? Inclusive, ele pode guardar e arquivar isso, e a parte se utilizar da ata notarial para por quê? Porque o que é que acontece? O tabelião ele está vendo, ele está lendo, né? Ou então ele está sentindo, né? Então ele se utiliza dos sentidos para para lavrar a ata notarial. Por exemplo, se o cidadão quer provar que houve a batida, que o carro está amassado, ele vai na frente do cartório e diz, olha, eu quero fazer uma ata notarial para você dizer que o meu carro está amassado. Aí ele chega lá e olha e diz, olha, dia tal, tantos dias, compareceu fulano de tal, ele faz aquele atestado, né? Dizendo que viu que o carro estava amassado. Ele não está dizendo como foi, mas ele viu. Ou então ele leva o celular e diz, olha, eu estou com o celular aqui na mão, tenho aqui as mensagens de texto com essa pessoa, eu quero que você registre que existe essa ata aqui no celular. Ele vai dizer, olha, no celular tal, né, conforme mensagem de texto, houve a seguinte conversa. Aí ele consta o que está vendo, né? Ele não está dizendo que houve. Ele pode ser até uma montagem e tudo, mas ali é o que ele está vendo, né? E muitas vezes as pessoas hoje pegam o print realmente das conversas e jogam no processo. Mas existe tanta malandragem, vamos dizer assim, nessa questão de WhatsApp, muda a foto, bota outro número, umas malandragens tão grandes que às vezes você não pode nem, assim, uma prova que foi produzida de forma unilateral, você tem que garantir o contraditório para a outra parte dizer, a outra parte pode dizer, não, isso eu não fui eu, não conversei, nunca falei nada disso, entendeu? Então, assim, uma prova que muitas vezes ela não fica tão relevante. Assim, a questão da valoração da prova cabe ao juiz dizer, né? Assim, ele que vai julgar o processo. Ele pode achar que aquilo apesar de estar aqui, aqui para mim, como juiz, ele não é muito relevante, não vai alterar muito o conjunto probatório, né? Então, é bem relativo, mas isso aí a gente já está falando sobre a questão da valoração da prova. O que você perguntou era como pode provar. O mecanismo que é feito hoje, além da juntada, você faz o print ou imprime, junta no processo, seria, ou então a situação da ata notarial, que está aí no artigo 384 do Código de Processo Civil. Beleza, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois então, na próxima terça-feira, na próxima aula, a gente vai fazer sobre aquele mesmo formato lá no YouTube. Vou fazer outra live, aula, né? Já deixo gravadinho, como já coloquei inclusive na plataforma.
a de ontem, já inclusive já está disponível para vocês. Mas vocês podem também entrar lá no canal, que está lá dentro da playlist das aulas de TGP. Então, vocês podem acessar e rever se quiserem, né? E vamos fazer uma outra aula ainda falando sobre provas. Vamos falar um pouco sobre prova emprestada e também falar sobre ônus da prova. Acho que o ônus da prova é um dos temas mais emblemáticos e problemáticos também, né, nessa questão da prova, né, a teoria geral da prova. Então, a gente vai se focar um pouco sobre prova emprestada e ônus da prova. Existe as provas em espécie, né, as provas que estão, os tipos de prova, né, os meios de prova que são previstos no Código de Processo Civil. Isso eu não tenho como falar na teoria geral do processo, porque realmente é um assunto extenso, é longo, falar de prova por prova, como é que se produz a prova, requer a prova, admite-se a prova, produz-se a prova, isso prova por prova é muito complicado, principalmente quando a gente vai falar aí prova documental, prova testemunhal, prova pericial, isso é objeto do processo civil, vocês vão estudar mais para frente. O que a gente vai estudar aqui é as disposições gerais, a teoria geral sobre a prova. É isso aqui que a gente está falando, é o objeto da prova, conceito, alguns princípios que envolvem a questão da produção da prova, ônus da prova, mais ônus da prova, o que é que pode ser provado ou não, prova emprestada. Bom, essa parte geral da prova a gente vai falar. Da mesma forma que a gente vai falar sobre a questão da teoria geral dos recursos. Vai ser bem genérico, tá bom? Bem relativo a essa questão das disposições gerais. Tudo bem, pessoal? Valeu! Então, até a próxima semana. Essa semana ainda eu vou também fazer uma videoaula sobre prova e vou lançar na plataforma e aviso a vocês. Tá ok? Espero aí que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, façam agora, porque eu vou já desligar. Beleza? Pronto, vamos lá. Boa noite. Vou dar uma boa noite aqui no chat. Boa noite. É isso aí, viu? Então, deixa eu parar de gravar aqui.